No vídeo de hoje a gente vai ver os lançamentos de livros de agosto. Oi gente, eu sou a Kellen e sim, estamos com um cenário diferente. Por enquanto ainda estou definindo o novo cenário do vídeo dos lançamentos. Estou ainda organizando minha mudança que eu acabei de fazer. Eu expliquei tudo sobre isso no Instagram, eu falo um pouco nos stories, mostro minhas leituras também. Me acompanhe nas outras redes aqui na descrição do vídeo, todas as outras redes, o blog, o Instagram, o Twitter, os links. Fiquem à vontade, sabe, para me seguirem por lá. Então eu ainda estou organizando, é muita coisa para organizar e por enquanto eu vou estar gravando aqui. Então vamos lá, porque temos muitas coisas para falar. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, que gostam de conteúdo literário, que querem ficar antenados com o que está saindo por aí. Também aqui tem muito conteúdo de livro assim, de várias formas, clássicos, contos de fadas, fantasia, romances. Então fiquem à vontade para ver os outros vídeos do canal, tá bom? E vamos lá, da Record, eu não sei o que anda acontecendo, mas anda saindo pouca coisa. Eu separei uns 2 livros da Record pra falar pra vocês. E um deles é A Bela e o Highlander. A capa é maravilhosa, né? Eu gosto muito de histórias escocesas com Highlanders e tal. E essa é uma história, assim, diferente, né? É um romance arrebatador, né? E tal. E aí a gente conhece o Dair Sinclair. Ele é um filho de um chefe de clã escocês que, na verdade, saiu muito por aí, causando confusão, tentando criar aventuras pelos mares, encontrou e foi capturado pelos ingleses. E aí os ingleses torturaram muito ele, machucaram muito ele. Aí quando ele retorna pra casa, ele tá muito ferido, muito machucado. E aí o Sinclair, o chefe Sinclair, pai do Dair, recebe uma profecia que ele tem que achar uma virgem para curar ele. E aí ele vai atrás de uma virgem e aí ele encontra a Fia MacLeod. É uma das filhas, né, dessa família, que ela inclusive ela tem algumas coisas diferentes. Ela é tão bonita quanto as irmãs, mas ela é manca porque ela sofreu um acidente quando criança. E ela tem dons, não é que ela tem dons, é como se ela fosse curandeira, sabe? Ela usa ervas, ela cuida de animais selvagens. Então o chefe do Sinclair fica sabendo disso e vai atrás dela e pede para que ela vá ajudar o filho dele. E aí quando ela chega, ela tem que enfrentar aquela desconfiança dele, né? De que ela realmente só quer ajudar, e aí eles vão se apaixonando, aí depois começa a aparecer os inimigos do Dair, porque ao longo desses anos todos de aventuras dele, ele fez muitos inimigos, e aí começam a acusar a Fia de feitiçaria, então é toda uma confusão para que se resolva. Eu acho que a história é muito boa, sabe, até a capa me lembrou aqueles romances de banca, e eu gostava muito de ler esses romances de banca, sabe? Mas eu acho que vai ter uma pegada um pouco mais aprofundada nos personagens. Eu adoro histórias com clãs escoceses. Gente, tudo de bom. Eu gosto demais. Então, assim, inclusive, com toda essa situação dele voltar todo machucado, eu não sei se ele chegou a ficar desfigurado, mas as pessoas começam a chamar ele de o louco de Carragai Brie. Então, assim, é uma coisa que é divulgada mesmo, sabe? Então a Fia vai tentar ajudar ele e eles vão acabar se apaixonando no processo. Eu achei muito interessante. Esse lançamento está marcado para o dia 14/8 e é escrito pela Lessia Cornway e dentro da Record ela está sendo publicada pelo selo da Verus. A gente também tem um lançamento que eles estão divulgando já tem alguns dias pelo Instagram, que é o box Perdida com novas capas, né? A Karina Ricci está republicando esse box e ele vai estar disponível a partir do dia 22/8. Também está saindo pelo selo da Verus, dentro do grupo Record, né? E eu assim, na verdade, eu não sei muito o que pensar sobre essas novas capas. Tem hora que eu gosto, e tem hora que eu olho e acho infantil. Eu não sei. Porque eu ainda não comecei a ler. Eu tenho, acho que o primeiro livro no Kindle pra ler, pra saber se eu vou gostar dessa série.
Mas eu já li outro livro da Karina Ricci que eu gostei muito, então acho muito difícil não gostar, sabe? Então, assim, eles estão lançando esses box com essas novas capas. Você que já leu esse livro, porque essa série, que ela não é. Ela é antiga, né? E inclusive, acho que foi. Já tem pouco tempo lançou os últimos livros. Então me conte nos comentários se você gostou dessas novas capas ou não, se você prefere as antigas. Se você gostou dessa caixa, é toda uma caixa que abre assim, né? Todo, né, cheio das coisas. Mas é uma edição especial, né, que eles estão lançando. Me contem o que vocês acharam. Da Companhia das Letras, eu separei Do Começo ao Fim, de Marcelo Rubens Paiva. É um romance também. Ele vai sair no dia 22/8. E é uma história meio diferentona, que o narrador é um interesse romântico da protagonista. Então, eu não sei exatamente como é que vai se desenrolar essa escrita, sabe? Mas é ele que conta a história dela, que da mulher com quem ele se apaixonou, que é a Lívia, que estudava engenharia, vinha de uma família rica de Campinas e havia se inscrito num curso de francês na universidade para conseguir ler revistas de moda. Aí diz que o narrador conhece eles quando eles têm 18 anos, né? Eles se conhecem. A mãe da Lívia, Karen, é professora do Instituto de Linguagem na mesma universidade e vinha de São Paulo. Morava em uma república caindo aos pedaços e tinha uma rotina desregrada. Eram muito diferentes, mas nada os impediu de se apaixonar. O romance foi intenso, assombrado por medos de furtos e muita inexperiência, até que um dia Lívia o deixou. Esse primeiro amor, no entanto, não foi esquecido. O narrador se casou e se separou, escreveu, teve sucesso no primeiro livro, tornou-se colunista, entrou em um novo relacionamento de curta duração. Com a vida no marasmo, mergulhado na crise de sua masculinidade e dos 50 anos, ele recebe uma carta curta formal em que ele anuncia a morte da mãe. E isso pode mudar tudo. Entre memórias, imaginação e realidade, ele tenta reviver os seus erros e se prepara para o reencontro com as histórias do passado. Então é uma história assim de reencontros, né? E o que mais me chamou a atenção foi a questão da escrita ser escrito pelo interesse romântico da Lívia. Aí a gente fica sem entender se a protagonista é realmente a Lívia ou se é ele. Só que ele não é dito qual é o nome dele aqui. Então você fica assim, uai, será que ele vai se apresentar, né? Não sei. Então achei muito diferentona, eu que trouxe aqui pra vocês. Até a capa ela é diferente. Achei interessante. Me digam o que vocês acharam. Da editora Arqueiro, eu separei 2 livros. Um deles se chama Nós Somos Inevitáveis, de Gayle Forman. E vai ser lançado dia 9/8. É uma história um pouco diferente, envolve livraria, envolve sebo, envolve toda uma história de família de sebo, né? De que um construiu o sebo e foi passando de geração em geração. E aí o protagonista é o Aaron Stein, que acreditava que livros eram milagres até que sua fé acabou. E aí ele trabalha no sebo da família, o único livro que ele consegue suporta ler ultimamente é sobre os dinossauros. Que fala da extinção dos dinossauros. E aí é um tema que ele conhece muito bem. Aí ele cita aqui na resenha que o irmão e a mãe partiram e os amigos o abandonaram. E aí a gente fica sem entender se esse partiram é falecimento ou se é alguma outra coisa. Mas a questão é que ele tá sozinho cuidando do sebo junto com o pai. E aí parece que o negócio do sebo não tá indo bem, a população não tá buscando mais leitura e tal. E aí ele tem uma oportunidade de vender a livraria, né? Mas o que ele não imaginava era que Shed, um conhecido da época do colégio, que agora é cadeirante, e um grupo de velhos lenhadores resolveriam tomar para si o projeto de reconstruir a loja. Ele com certeza não esperava conhecer Hannah, uma linda e corajosa musicista que talvez seja exatamente o tipo de inevitável pelo qual ele vinha esperando. Todos eles ajudaram Aaron a compreender tudo o que perdeu, tudo o que ganhou, quem ele é agora e quem deseja ser. Eles mostrarão que a destruição nem sempre leva à extinção, às vezes leva à criação de algo completamente novo. Então, assim, é uma história de redescoberta, né? E ele entender quem ele é, quem ele já foi, quem ele quer ser, com o apoio de novas amizades, de novas pessoas. Eu achei muito interessante. Fica aqui a dica desse lançamento. E temos mais um, que é de uma escritora, que eu tô doida pra ler os livros dela, gente. Eu já comprei um delas.
Tenho outros no Kindle, é da Lucy Diamond. Ela tá lançando mais um livro, se chama Uma Noite na Itália, que conta a história de 3 mulheres. E aí eu vou ler aqui a sinopse pra vocês, porque ela é um pouquinho mais complexa. Mas, assim, o que eu quero dizer é que essa escritora, ela tá fazendo muito sucesso, sabe? E as capas dos livros dela são maravilhosas. Me contem nos comentários se vocês já leram algum livro dela, tá? Esse livro dela vai sair dia 9/8 também. Ana nunca conheceu o pai. Quando descobre por acaso que ele é italiano, ela mergulha nesse novo universo, preparando focaccias e tiramisus, e se inscrevendo em um curso de idiomas e até mesmo cogitando desenterrar seu passaporte para ir encontrar o pai. Catherine não sabe o que o futuro lhe reserva, agora que os filhos foram para a universidade e o marido a abandonou. De repente, ela percebe que precisa reencontrar sua identidade, aproveitando o tempo livre para aprender italiano. Catherine faz novos amigos que serão seu suporte quando descobrir que as mentiras do marido vão muito além da infidelidade. Sophie é a professora de Anna e Catherine, mas queria mesmo era voltar para a ensolarada cidade italiana de Sorrento. Ela só está esperando que o pai se recupere de um ataque cardíaco para assim fugir das tensões familiares, mas às vezes a vida e o amor podem surpreender. A cada nova aula, as amizades se fortalecem e alguns segredos são revelados, trazendo relacionamentos amorosos, inesperados e decisões difíceis. Este será um ano inesquecível para Ana, Catherine e Sophie. Então, assim, eu não sei exatamente se é algum contexto LGBTQI+, porque não tá claro aqui, tá, gente? Não tem nenhum... Eu acho que é mais relação de amizade mesmo, tá? Eu cheguei a procurar em outros lugares para ver se tinha alguma questão sobre isso, mas só lendo o livro pra gente descobrir de que forma elas vão se relacionar, de que forma elas vão desenvolver a amizade delas, né? Achei interessante, são 3 vidas completamente diferentes que vão se cruzar e que daí vão surgir uma amizade e que vão acontecer coisas diferentes com cada uma, né? Achei muito, muito legal e eu tô doida pra ler algo dessa escritora. Na Intrínseca, eu separei em 3 livros. O primeiro dele é Os Escolhidos, é o volume 1, é escrito pela Verônica Roth. Verônica Roth é quem escreveu aquela série do Divergente, parece que é uma nova série que ela tá escrevendo, e eu achei incrível a pegada dessa série. Gente, eu vou ler a sinopse porque ela parece ser muito, muito legal mesmo. O preço aqui na Intrínseca tá 89, então assim, comprem em outro lugar, tá? Não comprem no site da Intrínseca. E tá como lançamento dia 1/8. 15 anos atrás, 5 adolescentes foram arrancados de suas famílias para cumprir uma profecia, os Escolhidos. Como ficaram conhecidos, seriam os únicos capazes de derrotar o Tenebroso, um ser extremamente poderoso que destruiu cidades e causou milhares de mortes pela América do Norte. Os 5 foram treinados para travar combates mágicos, enfrentarem horrores inimagináveis e deram tudo de si para derrotá-lo. Quando conseguiram, o mundo voltou ao normal, exceto para eles, que agora são as pessoas mais famosas do planeta, apesar de já terem cumprido seu propósito. Dentre os escolhidos, Sloan é quem mais tem dificuldade para reconstruir a vida. Todos acreditam que isso se deve ao estresse pós-traumático e à sua personalidade antipática e rebelde, mas ela guarda segredos que a mantêm presa ao passado e a afastam das únicas pessoas que a entendem de verdade. Até que um dos escolhidos morre. Ao se reunirem para o velório, algo terrível acontece e eles descobrem que o objetivo do Tenebroso sempre foi muito maior do que o governo ou a profecia diziam. Maior até do que a própria Terra, e derrotá-lo outra vez pode exigir mais do que os 4 têm a oferecer. Em meio a segredos de Estado, eventos letais inexplicáveis, a primeira ficção adulta da autora da série Divergente aborda com uma perspectiva única, sensível e eletrizante o que acontece após efeitos heróicos e o preço de ser responsável por salvar a humanidade. Então, assim, a maioria dos livros, eles se focam nesse primeiro contexto. Os escolhidos são achados e eles vão lutar a batalha. Essa série vai focar no depois. Então, e com a morte de um deles, os segredos são revelados. Então, assim, eu acho que vai ter muito sobre política, sobre o que está acontecendo, interesses escusos, outras pessoas com mais interesses na situação que rolou, né? Então, muitas coisas eles vão ter que descobrir. Tem tudo para ser uma série muito boa. Vamos esperar, né, para ver se vai ser. O próximo livro é A Filha do Guardião do Fogo. Esse livro já tem uma pegada um pouco diferente, vocês veem até pela capa.
Ele tem uma pegada assim mais de indígena e de questões místicas indígenas também, tá? Ele foi escrito pela Angeline Pauli e vai ser lançado no dia 10/8. Downes Fontaine vive em dois mundos, mas se sente uma estranha em ambos. Aos 18 anos, a jovem se vê eternamente dividida entre a família da mãe, branca e conservadora, e a do pai, indígenas da reserva Ojibwe de Sugar Island, no Michigan. Ela sonha com a nova vida que vai levar ao se mudar para cursar a faculdade, bem longe dos boatos sobre sua origem, mas uma tragédia a obriga a adiar seus planos. Quando Jamie, um lindo e talentoso jogador de hóquei, chega à cidade, a jovem sente que a monotonia de seus dias está prestes a acabar. Porém, ao testemunhar um assassinato perturbador na reserva, ela se dá conta de que há algo errado com Jamie, seus amigos e sua comunidade. De uma hora para outra, Downes, nossa, o nome dela é difícil, hein, gente? Downes se vê envolvida em uma investigação do FBI sobre uma nova droga que tem feito cada vez mais vítimas. Receosa, ela aceita trabalhar como informante, usando seus conhecimentos de química e da medicina tradicional Ojibwe. Mas a busca pela verdade se mostra mais perigosa e dolorosa do que ela imaginava, trazendo à tona segredos e abrindo feridas ainda não cicatrizadas. Então, assim, tem toda essa questão de suspense. Ele é classificado como um thriller impactante e frenético. E tem essas questões que vai ficar divergindo entre várias cidades, tanto na reserva, né, dos indígenas, como na outra cidade que ela quer se mudar. E vamos ver o que vai dar. Parece, assim, muito interessante. Porque, assim, a gente, pelo que entende, parece que o Jamie tá envolvido em algo escuso. Então, ela acaba se envolvendo numa investigação do FBI. Tá, mas quem é o contraponto que vai ajudar ela? Não foi explicado aqui, então só lendo o livro pra saber, né? Temos mais um livro da Intrínseca, é Segredos de Família. Ele é um thriller, tá, gente? E ele tá marcado para ser lançado dia 12/8. A gente vê a história de uma família perfeita, de jogadores de tênis, e que eles tiveram filhos e os filhos não seguiram o caminho deles, dos pais, que eram jogadores premiados de tênis. Eles acabaram vendendo até a companhia que eles criaram para treinar, né? Eles venderam e resolveram se isolar, tentar levar uma vida mais tranquila, né? Os filhos são criados, não seguiram a carreira deles, beleza. Aí, uma certa noite, uma estranha chamada Savannah bate na casa do casal, depois de uma briga com o namorado, e os Delaney, que é a família, né, se mostra mais do que dispostos a acolher aquela jovem em um momento tão difícil. A moça muda a rotina do casal e devolve a alegria para a casa vazia, mas Stan e Joy logo vão entender que não é só abrigo que ela quer. Meses mais tarde, quando Joy desaparece e não há mais nenhum sinal de Savannah, as suspeitas da polícia recaem sobre Stan. E aí começa toda uma investigação para descobrir onde está a esposa de Stan, ao mesmo tempo que Stan começa a se mostrar muito nervoso para responder perguntas, como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Então, gente, algo aconteceu nessa casa com essa menina que chegou lá e tinha outros objetivos, com certeza, né? E que resultou no desaparecimento da esposa dele. Então, é um thriller, eu achei super interessante, né? E fica aí a dica. É escrito pela Liane Moriarty. Separei também 3 livros da HarperCollins que estão sendo lançados. A primeira dela é A Pequena Loja de Venenos. É escrito pela Sarah Pené e vai ser lançado no dia 15 de agosto. Eu achei a capa muito assim, dentro do contexto. O que vocês acharam? Eu achei. Porque às vezes eles fazem umas capas mó nada a ver, né? Eu gostei muito dessa capa. E aí a gente vê uma questão de um legado de uma loja que funciona desde o século XVIII na cidade de Londres e que ajuda esposas ou mulheres que são coagidas, perseguidas às vezes por homens ou por seus próprios esposos, fornecendo a elas venenos que não seriam detectados, venenos que ninguém iria perceber, para matar esses cônjuges que faziam mal para elas e para os filhos delas. Então, é esse o intuito da loja. Mas quando uma garotinha de 12 anos entrou no caminho da boticária, o futuro do trabalho foi posto em risco. Aí não é explicado o que aconteceu. As consequências desse encontro ecoam através do tempo e chegam até os dias atuais, reverberando em Caroline
Parsi Will, uma aspirante a historiadora cuja vida está de ponta cabeça, com um casamento em ruínas e uma vida infeliz. Carolina encontra um refúgio no mistério que envolve uma série de assassinatos por envenenamento séculos antes, um achado que a levará até Nella e sua loja. Nella é a proprietária dessa loja, tá, gente? Então, eu não sei se a gente pode classificar como um thriller, não tá classificado aqui, gente, mas tem um mistério grande aqui, o que tá acontecendo, né, e tal. Achei a história bem interessante, que eu trouxe pra vocês. O outro é Cada Dia Mais Perto, ele é escrito por Irving G. Yalom e vai ser lançado dia 15 de agosto também. E aí, esse é um pouco diferente. Ele fala mais sobre sessões de consultoria de um médico psiquiatra, se não me engano. É, psiquiatra, doutor Irving Yalom. Que estranho, gente. Eu acabei de perceber isso. O nome do doutor é o nome do escritor. Será que é uma história verídica? Não sei, se vocês souberem, deixem nos comentários aqui. Porque a questão é a seguinte, ele vai atender uma escritora chamada Jeanne Elke, que está perdida, sabe, com bloqueio criativo. E aí ele propõe que eles façam sessões, mas que ela escreva um diário sobre como ela se sente a cada uma das sessões, o que ela está sentindo de evolução e tudo mais, e que ele também faça um. E que a cada 6 meses eles parem e leem os registros de um para o outro para descobrirem as evoluções. Então, assim, do jeito que está escrito aqui, tô com a impressão de ser história verídica, tá, gente? Mas não tem nada indicando isso. Tá dizendo que ele é um autor, esse escritor é um autor best-seller, psiquiatra e professor emérito da Universidade de Stanford. Que estranho, ele criou uma história com ele mesmo como protagonista. Tipo, até deu o seu próprio nome pro protagonista. Né? Não sei. Diferentão, né, gente? E o próximo livro da HarperCollins é Garota Esquecida. Esse é um thriller, tá, gente? Ele vai ser lançado dia 15 de agosto. Foi escrito pela Karen Slaughter. Uma garota, um segredo, um crime sem solução. Ó, que tensa, hein? Em 1982, a cidade de Long Beach foi palco do assassinato de Emily Valk, uma jovem com um segredo assombroso que lhe custou a vida. Sua morte se torna um mistério e o assassino permanece solto. Nos dias atuais, Andrea Oliver chega à cidade para o primeiro trabalho em seu novo cargo, proteger uma juíza de ameaças de morte. Mas essa não é sua única motivação. Ela logo se vê presa ao passado obscuro daquele lugar. O que ela não sabe é o que os segredos da jovem podem ser tão mortais para si quanto foram para Emily anos antes. A Emily aqui foi vítima, né? Então, essa autora, ela traz de volta a Andrea Oliver, a icônica personagem de Ninguém Pode Saber, obra adaptada como série da Netflix. Eu ainda não vi essas séries adaptadas da Netflix. Eu não sei se são boas, tá, gente? Tudo que eu vejo de série normalmente eu posto no blog, tá? Então eu não tô sabendo se é boa ou não. Me contem nos comentários se vocês gostaram dessa série, Ninguém Pode Saber. Parece muito doidão, né, gente? Por isso que eu trouxe pra vocês um thriller diferentão, né? E eu tenho também a última indicação que eu trago é da Roku, né? A sugestão pra vocês de lançamentos é da Roku. É uma série, o volume 1 de uma série chamada Tempo Roubado, que é da Danielle Rawlings, onde 2 personagens de tempos diferentes se encontram e coisas absurdas começam a acontecer. Eu vou ler a sinopse para vocês. Seattle, 1913. Dorothy não sabe o que fazer. Forçada pela mãe a se casar com um médico rico para que as duas possam, enfim, viver confortavelmente, ela está disposta a fazer o que for preciso para escapar, abandonar o noivo, fugir da igreja e desaparecer. Seattle, 2077. Ash tem uma missão: resgatar seu mentor, o inventor da viagem no tempo, para que juntos possam consertar as coisas em uma cidade devastada por desastres climáticos e pela violência. Mas a busca pelo professor significa infinitas viagens sem qualquer garantia de sucesso, e o tempo de Ash está se esgotando. Quando os caminhos dos dois se cruzam, Dorothy acaba em um cenário improvável. Uma Seattle destruída por catástrofes climáticas e gangues sanguinárias no ano de 2077 contra todas as probabilidades. Dorothy e Ash
precisam desvendar o desaparecimento da única pessoa capaz de ajudá-los, e embora ela seja a chave para compreender o passado, também pode ser a causa para a destruição de tudo que Ash mais ama. Tempo Roubado é o primeiro volume da trilogia Estrelas Escuras. Então é uma trilogia, serão 3 livros. Esses livros de viagem do tempo eu gosto bastante, gosto de ver filmes nessas temáticas também. Vocês também gostam? Achei interessante, a capa tá muito dentro da temática, gostei bastante. E é isso, gente. Esse foi o último livro que eu trouxe dos lançamentos que eu achei interessantes de agosto. Me contem nos comentários qual deles vocês gostaram mais, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E tchau, até o próximo vídeo.